paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos. Aqui é a missionária Arlete, iniciando a 12ª lição da nossa revista da Escola Bíblica Dominical, Editora Betel, neste primeiro trimestre de 2021, quando estamos estudando o tema Ester, a soberania e o poder de Deus na preservação do seu povo, comentada pelo bispo Abner Ferreira. Graças damos ao Senhor nosso Deus por mais esse trimestre, pelas lições maravilhosas que estamos estudando, mas antes de iniciarmos o comentário de hoje, como de costume, vamos buscar a direção do Espírito Santo de Deus, o nosso professor por excelência. Grande e maravilhoso Deus, mais uma vez estamos aqui diante da Tua presença para estudarmos a Tua palavra, para entendermos um pouco mais, Senhor, de Ti. Nos ajude, nós precisamos de Ti, Senhor. Nos conceda a graça, nos conceda a iluminação e a direção do Teu Espírito Santo, para que possamos compreender as Tuas verdades. Pai, visita a cada irmão e cada irmã que estão neste momento conosco, estudando esta palavra. Senhor, entra com a Tua providência nas suas casas, com a cura, com a provisão necessária, com a libertação. Em nome de Jesus, o Teu Filho amado, enxuga, Senhor, as lágrimas daquele ou daquela que neste momento está angustiado. Em nome de Jesus te pedimos e te agradecemos. Amém. Quero agradecer aqui pela sua companhia, pela sua participação neste canal, sempre pedindo que você deixe aqui o seu like, se inscreva se você ainda não é inscrito, nos ajude a divulgar este trabalho, compartilhando este vídeo em suas redes sociais e com outros irmãos. Também colabore com seus comentários sobre esta lição. E não se esqueça de sempre conferir se o sininho das notificações está devidamente ativado, para que receba de primeira mão as nossas postagens. Hoje estaremos comentando a 12ª lição desta revista, que traz como título Testemunhando a Grandeza de Deus. Os hinos da harpa sugeridos para esta lição são os de número 35, 61 e 440 e podem ser encontrados aqui em nosso canal e também em nossos blogs revistaebd.com e hinosdaharpa.org. Acesse e confira. O textuário de hoje encontra-se no livro de Ester, capítulo de número 9, versículo 32, e assim diz a palavra de Deus. E o mandado de Ester estabeleceu o que respeitava ao Purim e escreveu-se num livro. A verdade aplicada de hoje nos diz que somente confiando no Senhor podemos superar todas as afrontas que nos advêm do diabo. Os textos de referência encontram-se no livro de Ester, capítulo de número 9, os versículos 20, 21, 26 e 28. E assim diz a palavra do Senhor. E Mardoqueu escreveu estas coisas e enviou cartas a todos os judeus que se achavam em todas as províncias do rei Assuero, aos de perto e aos de longe, ordenando-lhes que guardassem o dia 14 do mês de Adar e o dia 15 do mesmo, todos os anos. Por isso, aqueles dias chamam Purim, do nome Pur, pelo que também, por causa de todas as palavras daquela carta, e do que viram sobre isso e do que lhes tinha sucedido, e que estes dias seriam lembrados e guardados por toda geração, família, província e cidade, e que estes dias de Purim se celebrariam entre os judeus e que a memória deles nunca teria fim entre os de sua semente. O primeiro objetivo desta lição é ensinar que Deus continua protegendo o seu povo. Como vimos na lição anterior, Amã, o inimigo do povo judeu, havia sido morto e um novo decreto foi espalhado por todo o reino, dando ao povo de Deus o direito de se defender dos ataques de extermínio planejados anteriormente contra eles. A situação, que era tremendamente angustiante para Ester, Mardoqueu e todo o seu povo, agora havia se tornado motivo de júbilo por verem a poderosa mão de Deus mudando a sua sorte. Isso acontece também conosco. Quantas vezes estamos com os corações angustiados pelas situações difíceis,
e somos surpreendidos pelo livramento e provisão de Deus, transformando a nossa tristeza em alegria. Por isso não devemos perder a esperança. Em Deus sempre existe uma solução. A sua benignidade dura para sempre e o socorro sempre chega na hora certa para os que nele confiam. Outro exemplo podemos ver no Salmo de número 30, onde Davi também comemora uma ocasião em que Deus o livrou de um grave mal. E por isso ele escreveu: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Salmo 30, versículo 5, a parte B do versículo. Tópico 1. Vencendo os inimigos. Vemos na Bíblia Sagrada que todos nós cristãos temos inimigos que nos atacam no decorrer da nossa vida. O diabo é o inimigo das nossas almas e sempre está à espreita para nos atacar de várias formas. Tenta impedir que vivamos o melhor de Deus, inclusive usando pessoas ao nosso redor para nos prejudicar. O comentarista inicia esse tópico mencionando uma condição imprescindível para termos vitória sobre os inimigos: a nossa submissão ao Senhor. Veja o que Deus nos diz na sua palavra. E será que, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que eu te ordeno hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Deuteronômio 28, 1. Foi por ter uma vida submissa a Deus que Davi venceu Golias. Ele não suportou ver o povo de Deus ser afrontado daquele jeito e nem ver o nome do Senhor ser escarnecido por aquele gigante. Cheio de fé, confiando totalmente no poder de Deus para livrá-lo, enfrentou aquele gigante e venceu, pois também era da vontade do Senhor dar a vitória ao seu povo. 1 Samuel 17, 31 ao 57. Outro exemplo foi Josué e todo o povo de Israel ao se depararem com a intransponível muralha de Jericó. Ele e todo o povo se submeteram ao Senhor, fazendo tudo o que Deus lhes ordenara, e o resultado foi a vitória sobre os moradores daquela cidade. Josué 6, 1 ao 21. Veja também o exemplo de Sansão. Toda a força que tinha para derrotar os inimigos não era dele, mas vinha diretamente de Deus. Ao se afastar do Senhor, ele foi facilmente capturado e vencido. No entanto, já nos últimos momentos da sua vida, clamou ao Senhor, que novamente esteve do seu lado, dando-lhe pela última vez a força para destruir os seus inimigos, conforme encontramos em Juízes 16, 23 ao 30. A Bíblia diz que o nosso inimigo não é carnal, mas sim espiritual, e devemos estar preparados, tomando toda a armadura de Deus, para lutarmos e sermos vitoriosos. Efésios 6, 12 ao 18. É hora de lançarmos mão de toda a armadura de Deus e guerrearmos, clamarmos ao Senhor com jejum e orações, para que Ele nos livre do terrível inimigo que está assolando as nações nesse momento. Esse vírus que tem ceifado vidas no mundo inteiro, deixado um rastro de desolação. Dói muito perder os entes queridos dessa forma e vermos tanto desespero, tanta dor, tanta necessidade por causa das consequências dessa pandemia. Tantas pessoas que nesse momento não têm mais como sustentar suas casas, nem sequer comprar o alimento para sua família. Clamemos ao nosso Deus, igreja. Subtópico 1.1. A surpreendente ação de Deus. Nem Esther e nem Mardoqueu estavam na cidadela de Susã por acaso. Deus tinha propósitos para se cumprirem em suas vidas. A palavra do Senhor nos diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Romanos 8, 28. Quando o escritor sagrado diz todas as coisas, diz respeito às aflições do dia a dia do cristão. Quando vivemos em comunhão com Deus, todas as circunstâncias trabalharão conjuntas e cooperarão para o nosso bem de alguma forma, quer seja moldando o nosso caráter ou nos aperfeiçoando nos caminhos do Senhor.
Nada acontece por acaso na vida do crente, mas em tudo Deus tem um propósito e estes são os melhores para cada um de nós, ainda que não estejamos entendendo nada do que estamos passando agora. Vale a pena confiarmos no Senhor. Suas ações sempre nos surpreenderão, pois Ele é fiel e deseja dar o melhor para os seus filhos. Através daquele novo decreto, Deus derrotou os planos de Amã e fez prevalecer os seus propósitos para com o seu povo, acontecendo exatamente como lemos nas Sagradas Escrituras. Muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Provérbios 19, 21. Subtópico 1.2. Deus é o nosso fiel protetor. Nada é tão capaz de nos trazer segurança nessa vida do que a certeza de que Deus está sempre do nosso lado. Supre todas as nossas necessidades e nos protege de todo mal. O Senhor Deus, Criador e sustentador de todo o universo, tem um cuidado especial por cada um de nós, individualmente, e pelo seu povo em todo o mundo. Ele nos cerca com a sua divina proteção e amor quando passamos pelas dificuldades, perseguições, doenças e provações. Deus nos livra dos males que até mesmo desconhecemos. A fé e a confiança de Esther e Mardoqueu na proteção de Deus resultou em livramento e júbilo pela vitória. Eles tinham a certeza de que perto está o Senhor, de todos os que o invocam, em verdade, conforme está escrito no Salmo 145, versículo 18. Nesses dias tão difíceis que estamos vivendo, Deus continua sendo o nosso fiel protetor e os seus ouvidos estão atentos às nossas orações. E mais que está perto de nós, Ele habita em nós, pois somos templos, morada do Espírito Santo de Deus. E podemos contar com a sua presença e proteção 24 horas por dia. Portanto, ainda que o medo venha nos assombrar, com as terríveis notícias e ameaças causadas por um vírus mortal e invisível aos olhos humanos, devemos nos lembrar que o Senhor está cuidando de cada um de nós. Não à distância, como tudo está acontecendo agora, mas presencialmente, dia após dia, segurando-nos com as suas poderosas mãos. Confiemos, portanto, no livramento do Senhor, como fez o salmista, pois a nossa esperança está no Senhor. Ele é o nosso auxílio e a nossa proteção. Salmo 33, versículo 20. Aconteça o que acontecer, fique firme na fé, porque Deus cuida de ti. Subtópico 1.3. Deus muda tristeza em alegria. O capítulo 9 do livro de Esther nos mostra que toda angústia e aflição que Esther, Mardoqueu e o povo judeu sentiram se transformou em alegria pela vitória que o Senhor lhes concedeu. Enfim, o dia D chegou para os judeus, o dia determinado pelo decreto de Amã para o extermínio do povo escolhido de Deus no império. Porém, o decreto de Mardoqueu havia transformado aquele dia de destruição num dia de livramento. Os judeus tinham permissão de resistir ao inimigo e haviam tido 9 meses para se preparar para o confronto. Aqueles que odiavam os judeus esperavam uma grande vitória sobre eles. Mas sucedeu o contrário, pois os judeus é que se assenhorearam dos que os odiavam, conforme Esther 9:1. Como a lei medo-persa não permitia a anulação de decretos reais já baixados, o ataque contra os judeus teve que realizar-se. Porém, o novo decreto do rei deu total direito de defesa, e Deus esteve com eles, garantindo assim a vitória. Isso nos faz lembrar uma lei também imutável, que sentenciava e condenava a cada um de nós, a lei do pecado e da morte. Deus decretou que todo pecado seja castigado com a morte. A alma que pecar, essa morrerá. É o que está escrito em Ezequiel 18, 20, a parte A do versículo.
Essa lei não podia de forma alguma ser anulada, nem modificada. Porém, pelo seu infinito amor, bondade e misericórdia, Deus nos deu um segundo decreto, a lei do Espírito da vida, possibilitando a isenção da maldição da primeira lei, como está escrito. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Romanos 8, 1 e 2. Por isso, quando recebemos a Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador, como nosso Senhor, passamos a ter vida com abundância e a alegria da salvação nos faz permanecer firmes diante das tribulações desse mundo, dando-nos forças para lutar e prosseguirmos na caminhada até o céu. A alegria da salvação em Jesus Cristo muda o nosso viver e alegra nossa alma, ainda que tenhamos que passar por lutas, sofrimentos e provações nesse mundo. O segundo objetivo desta lição é destacar que Deus ainda continua o mesmo. Tópico 2. Deus é o juiz de Israel. Quando o juízo de Deus veio sobre Israel por causa da sua desobediência e o Senhor permitiu que fossem levados para o cativeiro, o Senhor os orientou através do profeta Jeremias. Procurai a paz da cidade para onde vos desterrei. Jeremias 29, 7, a parte A do versículo. Essa recomendação divina estava sendo seguida por eles, pois não haviam declarado guerra contra os gentios do Império Persa. Mas sim, os gentios é que estavam contra os judeus para os destruírem, incentivados por Amã e com a legalidade do decreto do rei. Porém, como o justo juiz de Israel, Deus reverteu aquela situação atendendo às orações de Mardoqueu, da rainha Ester e de todo o seu povo. E agora eles contavam com a permissão divina e com o novo decreto do rei autorizando que se defendessem dos seus inimigos. Mas como venceram se eram minoria e estrangeiros naquela terra? Os homens judeus estavam organizados e armados, prontos para enfrentarem qualquer inimigo que viesse atacá-los com suas famílias e tentasse tomar os seus bens. Porém, o Senhor lhes havia dado uma arma ainda mais poderosa que suas espadas, pois o temor dos judeus tinha caído sobre eles. Ester 8, versículo 17, 9, versículo 2. Foi um temor enviado e colocado da parte de Deus no coração dos gentios, para evitar que lutassem contra o seu povo e prevalecesse. Outro aspecto desse medo ajudou os judeus a serem vitoriosos, o temor que o povo mostrou ter de Mardoqueu, conforme Ester 9, 3, incluindo o respeito dos príncipes, sátrapas e oficiais do rei de todo o império, e por isso até ajudar os judeus a se defender dos persas. Porém, ao ler o capítulo 9 do livro de Ester, é impressionante ver o número de pessoas que, mesmo conhecendo o segundo decreto do rei, ainda ousaram atacar os judeus e foram derrotados por eles na cidade de Suzã, onde se encontrava o rei e a rainha, como também nas demais províncias daquele império. Provavelmente eram homens partidários de Amã, que junto aos seus 10 filhos odiavam o povo de Deus. E por 2 dias o juízo divino recaiu sobre eles, derrotando-os. Isso tudo nos faz entender o quanto Deus cuida de nós e julga aqueles que se levantam para nos prejudicar. Não existe causas impossíveis para o nosso Deus. Ele é o Todo-Poderoso, que julga as nações e defende o seu povo. Ele nos livra dos inimigos visíveis e invisíveis. Existe alguma causa na sua vida que você tem colocado na presença de Deus? Creia que no tempo certo Ele a julgará e lhe dará o escape, como fez com os judeus no Império Persa. Deus agiu no meio dos judeus e prevaleceram. Creia no que diz a Bíblia. Porque o Senhor é o nosso juiz, o Senhor é o nosso legislador, o Senhor é o nosso rei, Ele nos salvará. Isaías 33, 22.
Subtópico 2.1. É hora de celebrar. Todo choro, lamentação e humilhação dos judeus foram substituídos pela alegria de tão grande livramento de Deus. Eles lutaram contra os seus inimigos e os derrotaram, porém não tocaram nos seus bens, pois o intuito era apenas salvar suas próprias vidas e suas famílias. E descansaram no dia 15 e o fizeram dia de banquetes e de alegria. Também os judeus das vilas que habitavam nas aldeias abertas fizeram o dia 14 do mês de Adar dia de alegria e de banquetes, e dia de festa, e de mandarem porções dos banquetes uns aos outros. Ester 9, 18, a parte A do versículo, e o 19. É muito triste quando uma nação, uma igreja ou mesmo uma pessoa se esquece dos livramentos e providências dados por Deus. Israel sabia como seria fácil para as novas gerações esquecerem-se de tudo o que Deus fizera por eles no passado. Por isso, os judeus estabeleceram a festa de Purim para lembrar a seus filhos, ano após ano, que Deus havia salvado Israel da destruição e dos inimigos. Essa celebração é realizada até hoje em Israel, onde se comemora anualmente o Purim, uma festa judaica de muita alegria, perpetuando a lembrança da salvação que tiveram lá no Império Persa. Aliás, cada festa religiosa israelita tem por princípio comemorar um ato de Deus realizado no passado histórico de Israel em favor do seu povo. Grandes têm sido os feitos do Senhor por nós. E no Salmo 100, um hino de ações de graças, o salmista diz: celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Salmo 100, versículo 1. Apesar de todas as aflições sofridas nesse mundo, cada cristão tem motivos de sobra para celebrar ao Senhor e Salvador Jesus Cristo por tão grande salvação que nos foi dada pelo seu sacrifício lá na cruz do Calvário. Se permanecermos em Cristo, aconteça o que acontecer nessa vida, sempre seremos mais que vencedores naquele que nos amou, conforme Romanos 8, 37 ao 39. Subtópico 2.2. Devemos contar os feitos do Senhor. Conscientes dessa verdade foi que o salmista escreveu: cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação, dia após dia. Anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Salmo 96, versículos 2 e 3. O comentarista, nesse subtópico, diz que o cristão precisa relatar as maravilhas do Senhor ao maior número possível de pessoas. Cada chance perdida de testemunhar pode representar uma vida no inferno. Vivemos na era da tecnologia, onde todos, de alguma forma, têm acesso à informação. Temos muitas igrejas e trabalhos de evangelismo espalhados por todos os continentes. Porém, o Senhor Jesus conta comigo e com você para anunciarmos o seu evangelho às pessoas que estão à nossa volta. Não só dentro das nossas igrejas, mas também pregando individualmente nas nossas casas, para os nossos vizinhos e colegas de trabalho e aonde quer que tenhamos a chance de testemunhar os feitos do Senhor em nossas vidas. Lembrando sempre que o nosso próprio testemunho de vida pode falar mais alto do que qualquer pregação. Subtópico 2.3. Quem serve ao Senhor goza de paz. Enfim, depois da peleja e de vencer os seus inimigos, vieram tempos de refrigério para o povo de Deus. Tempos de paz com Deus. A palavra hebraica para paz é shalom, que significa tranquilidade, harmonia, segurança, saúde, prosperidade, bem-estar material e espiritual. Um dos primeiros prejuízos do pecado foi a perda da paz interior, conforme Gênesis 3:8. Desde então, a humanidade vive à procura dessa paz. Nos dias atuais, o mundo inteiro almeja essa paz. As pessoas vivem à procura da paz interior, buscando-a nas religiões, nos vícios,
nas ideologias, estilos de vida, em lugares e fontes onde jamais irão encontrá-la. A mente do ser humano sem Deus é um verdadeiro campo de batalha, onde se travam os maiores e terríveis conflitos interiores. Temos visto que os mais acalorados acordos de paz entre os povos e nações da terra são passageiros, porque a paz verdadeira só pode ser encontrada em Jesus, o príncipe da paz, conforme está escrito em Isaías 9:6. As palavras que o Senhor Jesus disse aos seus discípulos continuam válidas para nós ainda hoje. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como a dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. João 14:27. Muitos não entendem o motivo pelo qual um cristão consegue manter a calma e a confiança em Deus quando está sofrendo, sendo perseguido ou injustiçado por alguém, porque essa paz que temos em Cristo Jesus é a única que satisfaz e acalma a nossa alma e vai muito além do nosso entendimento, guardando a nossa mente e o nosso coração, conforme está escrito em Efésios 4:7. Nesses dias em que vivemos, ter paz com Deus é um grande refrigério para as nossas almas, pois como está escrito, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Romanos 5:1. O terceiro objetivo da nossa lição é considerar que precisamos celebrar nossas vitórias. Tópico 3. O Senhor permite a aprovação de Esther. Já vimos em lições anteriores que o Senhor colocou Esther no palácio porque tinha propósitos bem definidos para o seu povo. No entanto, o fato de ser rainha e temente a Deus não impediu que passasse também pela aprovação, como acontece com cada um de nós. Saiba de uma coisa, meu irmão e minha irmã, em cada aprovação que passamos nessa vida, existe um propósito de Deus para nos moldar, nos aperfeiçoar na fé, e Ele nunca nos deixa só. O nosso Deus é aquele que tem todo o poder para aprovar, reprovar e aprovar a fé dos seus filhos, nunca os abandonando à própria sorte, como está escrito: vemos, portanto, que o Senhor sabe livrar os piedosos da aprovação e manter em castigo os ímpios para o dia do juízo. Naquele tempo, após a aprovação de Esther e do seu povo, veio a aprovação e o livramento por terem colocado toda a confiança em Deus, ao buscá-lo com jejuns e orações. Isso nos ensina a procurar não ficarmos impressionados com as provações que nos sobrevêm, conforme está escrito em 1 Pedro 4:12. Assim como Amã tentou impedir a vitória do povo de Deus ao planejar matar Mardoqueu, os Amãs da vida aparecem para nos desestabilizar e tentar impedir a nossa vitória que já foi garantida por Cristo na cruz do Calvário. Portanto, não devemos permitir que o medo nos domine, mas devemos buscar o auxílio do Senhor com fé, orações e jejuns, confiando que Ele está conosco na provação e por isso teremos vitória garantida. Subtópico 3.1. Era hora de festejar. Como já foi abordado no subtópico 2.1, o povo de Deus agora tinha motivos de sobra para festejar alegremente os feitos do Senhor. Mardoqueu e posteriormente Esther enviaram cartas conclamando a todos para celebrar ao Senhor. A lembrança de tão grande livramento não poderia ser esquecida por eles e nem pelas futuras gerações. Sobre essa festa, lemos no comentário Mateu Henry que, abre aspas, a festa de Purim vem de Pur, uma palavra persa que significa a sorte, pois Amã havia, pela sorte, determinado este como o dia da destruição dos judeus. Mas o Senhor, em cuja disposição está a sorte, determinara que este seria o dia de seu triunfo. Fecha aspas. Apesar de terem rejeitado o Senhor Jesus como seu Messias, o povo de Israel ainda hoje mantém a tradição dessa festa, onde iniciam com jejuns, orações e a leitura do livro de Esther,
ensinam suas crianças e enviam presentes uns aos outros para que todos festejem com alegria. Subtópico 3.2. Esther, movida por fé. Esther agiu por fé e suas atitudes impediram um genocídio em massa do povo judeu. Ela cumpriu seu propósito, entregando aquela causa ao Senhor, com fé, jejum e oração, e conseguiu superar todos os obstáculos. O comentarista diz nesse subtópico que precisamos ter a fé de Esther para podermos ver as grandezas de Deus. Se quisermos ver o agir de Deus em nossa vida, não podemos esquecer do que nos diz a palavra do Senhor. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Hebreus 11:6. A cada dia que passa, mais aumenta a necessidade dos cristãos fortalecerem a fé em Deus, por meio da leitura da Bíblia, a sua palavra, pelas orações e jejuns, buscando a direção do Senhor para então agir com sabedoria diante de tantos confrontos que têm surgido. Estamos vivendo dias difíceis e sabemos que não deixará de haver problemas no mundo enquanto o Senhor Jesus não voltar. Entretanto, o próprio Senhor Jesus nos anima a termos fé e ânimo para triunfarmos sobre os problemas dessa vida, que tanto nos afligem agora. João 16:33. Subtópico 3.3. Deus cuida do seu povo. Deus sempre cuidou do seu povo. E nada é mais reconfortante para o crente do que se sentir amado, cuidado por Deus. Sentir o agir do Senhor em seu favor, restaurando as forças, mudando situações, dando livramentos e trazendo a provisão necessária. Você já parou para pensar que Jesus Cristo, o Senhor Deus do universo, sabe tudo sobre você? Ele conhece a sua situação e suas necessidades. Ele conhece o seu coração, seus pensamentos e desejos mais profundos. E até quando tudo parece perdido, nunca lhe deixa sozinho e nem te abandona. Jesus Cristo cuida de cada um de nós, igreja do Senhor. Ele nos diz na sua palavra: e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Mateus 28:20. Nossa verdadeira segurança está em Deus. Quantas pessoas se sentem infelizes, abatidas e até revoltadas por não saberem dessa verdade, por estarem sofrendo e ninguém demonstrar que as ama. Demonstramos o nosso amor a Deus quando amamos o nosso próximo, quando estendemos a mão ao necessitado, quando choramos juntos e intercedemos pelos que estão sofrendo perdas nessa pandemia, quando ouvimos o desabafo do aflito e nos compadecemos do perdido, levando-o ao conhecimento de Cristo, quando nos alegramos com aqueles que também estão alegres. É hora de demonstrarmos com as nossas atitudes e ações que amamos uns aos outros, como fez Esther, sabendo que Deus é quem cuida de nós. Para concluir, estudamos que a graça de Deus transforma as nossas angústias e consternação em alegria. Aprendemos que necessitamos celebrar as nossas vitórias através de cânticos espirituais para não nos esquecer de que o Senhor é bom para conosco. Convidamos você, meu irmão, minha irmã em Cristo, a visitar o blog revistaebd.com para baixar ali os slides referentes a esta lição, ouvir os 3 hinos da nossa harpa cristã que foram sugeridos pela revista e acessar os demais comentários. O nosso blog hinosdaharpa.org também está aguardando a sua visita. Disponibilizamos ali os hinos da harpa cristã com cifras, partituras e biografias dos seus autores. Os links de acesso estão aqui, abaixo na descrição do vídeo. Mais uma vez agradeço pela sua companhia. Se você gostou desta pré-aula, inscreva-se em nosso canal, deixe aqui o seu like, o seu comentário e contribua com a divulgação deste trabalho. Compartilhe esse vídeo com outros irmãos e também nas suas redes sociais. Que Deus, em Cristo Jesus, continue te abençoando grandemente.
Fique na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E até a nossa próxima pré-aula, se Deus assim nos permitir.